o leão e o gato, até a cobra também faz isso. Quando nascem crias, e essas crias se tornam como uma ameaça, ele elimina, mata todos, come. E vocês estão a ser comidos por vocês mesmos, angolanos. Vocês estão a se comer um ao outro, a defender. Eu tenho dito, eu não sou contra nenhum brasileiro, eu sou muito amigo dos brasileiros. Mas eles estão a usar a tática maléfica. Eles estão a usar a tática do inferno para acabar com vocês. E eles estão a usar o nosso nome. Eu não assisto um culto pastoral da Igreja Universal desde 2014. E como é que vem um comunicado a dizer que os ex-pastores que saíram com desvio de caráter? Eu não tenho um desvio de caráter. Senhor Bispo Pedro, Senhor Bispo Ferraz, Senhor Bispo Mendes, Senhor Bispo João Mário, apontam um desvio que vocês identificaram em mim. Estou a falar eu, Bala. Durante os 20 e tal anos que eu fiquei, eu não aceitava a brincadeira. E vocês, quando alguém contraria, é rebelde. Eu não era rebelde. Vocês me impediram de me formar academicamente ou cientificamente. Mas vocês não me impediram de buscar conhecimento. Eu sempre pautei para aquilo que é Bíblia Sagrada. Vou vos dar uma lição de vida. No livro de Gálatas, capítulo número 2, do versículo 11, fala de um choque que houve entre Pedro e Paulo. Quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Quem era Pedro? A pedra fundamental da igreja. Depois da saída do Senhor Jesus Cristo na arena espiritual aqui na terra, fisicamente, vamos dizer assim, quem entra para substituir, para dirigir a igreja, quem foi dada a responsabilidade foi Pedro. Mas quando Paulo entra na arena espiritual, ele confrontou Pedro por causa de coisas erradas, mesmo ele sendo líder. Paulo chamou a sua atenção. O problema, bispos e pastores na Igreja Universal, vocês não gostam de ouvir. Vocês pensam que são donos da verdade. Vão conotando as pessoas que são endemoniadas, que são perturbados, que têm desvio. Tem gente ali bêbado, vestido na capa de bispo. Tem gente ali a dormir com a mulher dos outros e vestido na capa de bispo. Quem tem desvio nesse contexto? Como é que o senhor Bispo Pedro assina um documento a dizer que nós temos desvio de caráter? Eu não tenho desvio de caráter. E não vem obreiro, você que não sabe nada, você conhece as paredes da igreja. Você só conhece as paredes da igreja, você não conhece a igreja. Você conhece as paredes e as cadeiras e conhece o altar onde o pastor te passa a informação. Eu conheço a igreja por dentro. Está entendendo? Não vem aqui você me criticar, obreiro. Porque você é um simples instrumento. Você é carne de canhão, porque nesse momento você só está a ser usado para falar mal do Bispo Valente, falar mal do pastor, falar mal dos chamados rebeldes. Os rebeldes não aceitaram. E veja uma coisa engraçada. Eles são tão rebeldes que eles foram recebidos pelo presidente da República. Eles são tão rebeldes que eles foram recebidos pelo presidente da República. Não se assustam se sair algum documento e cancelar, cessar as atividades
desse grupo que pensa que são detentores da verdade. Não se assustam, isso é Angola. Isso aqui é Angola. Já que vocês têm dito que o dinheiro que têm consegue corromper e influenciar qualquer instituição desse país, esse país está a se organizar. O paradigma foi quebrado. Hoje há um poder nesse país e que respeita princípios. Eu não acredito que aquele grupo de deputado que foi enviado aqui vai contrariar as palavras na tomada de posse do presidente da República, João Lourenço, que ele disse que a igreja não pode ser, e o bom nome de Deus não pode ser tornado como um vitupério, uma vergonha, aonde comercializam, aonde brincam com um bom nome de Deus. O presidente João Lourenço, ele fez essa declaração. E olha a vergonha que nós estamos a assistir. Bispo Pedro, quando o Bispo Gonçalves chegou aqui há uns 6 meses atrás, não sei, ele não te ameaçou que a primeira oportunidade ia te tirar da obra? Porque você é traidor? Se o senhor tem memória curta, eu vou lhe refrescar. O Bispo Gonçalves te falou que ele ia te tirar porque você era traidor, não queria entregar o Bispo Carlos. Ele te falou isso. A maioria dos bispos que estão ali hoje a abrir a boca, estavam todos largados. Eu vou repetir, tem um que lhe apanharam com dinheiro. O governo, acho que em 2010 ou 2009, há um bispo que lhe apanharam no Gabão com uma mala de dinheiro que estava a sair de Angola. O senhor teria coragem de explicar isso para o governo angolano? Onde é que saiu esse dinheiro? Por que não foi declarado? Me dizem ainda. Eu tenho dito, se o Bispo Pedro está dizendo que o Bispo Valente é rebelde, tem desvio de caráter, até alguns meses atrás o Bispo Valente era o teu filho mais querido. E o filho é o reflexo daquilo que é o pai. Se eu sou rebelde, foi o senhor que me criou. O Bala, lembra do Bala? O Bala. Pergunta aí para os pastores, quem era o teu filho amado? Não é o Bala. É esse que está a falar. Se eu sou rebelde, foi o senhor que me criou. Se o Bispo Valente é rebelde, foi o senhor que criou. Lembra que o senhor é que casou o Bispo Valente? O senhor está a deixar o Bispo Gonçalves chamar a dona Eva de maluca. É lamentável, Bispo Pedro. Bispo Mendes, o senhor lembra quando me ofereceu a taça de vinho? Eu quero elucidar agora o obreiro que disse que eu falo à toa. Vai perguntar para o Bispo Mendes quando é que ele um dia me ofereceu uma taça de vinho. Foi ele. Lembra? Não me façam falar coisas. Vocês não conhecem nada da igreja, obreiro. Eu só não fui bispo porque eu não quis. O bispo João Mário sabe disso. Numa reunião, o bispo Romualdo falou para me consagrar. Eu nunca aceitei ser bispo. Vocês sabem disso. Eu não aceitei. Nunca. Porque eu já via os desvios. Vocês meteram o Espírito Santo no banco de suplente desde 2009, desde 2000. Entregaram a igreja aos homens. Na ganância do quê? Dinheiro. Ontem o bispo João Bartolomeu dizia 80 milhões de dólares que produz a Universal em Angola. Temos que ter aqui várias universidades. Temos que ter pastores formados. Temos que ter obreiros formados. Tem igrejas que não tem o rendimento que é feito na Igreja Universal e que tem quadros
formados e ajudarem no aparelho do Estado. Por que vocês não fazem isso? Eu vou responder, porque o Bispo Macedo disse que eu não gosto que vocês estudem. Porque se vocês estudarem, vocês vão aprender, vão abrir os olhos. Ele não gosta de quem tem os olhos abertos. Quem tem os olhos abertos é do diabo. Quem tem os olhos abertos na IURD é do diabo. Está a ver o que não devia ver. Meus queridos, param de demagogia. O tempo da idade da pedra acabou. Se antes vocês conseguiam omitir as coisas, não é mais a hora de fazerem isso. Não é mais a hora. Falam, explicam para o povo a morte do bispo Abel. É do pastor Abel. Falam como é que o dinheiro, é quando os pastores viajam em caravanas de 50, 30, 80, 200, cada um a transportar uma quantia. Vocês sabem. Já falaram isso para a PGR. E os senhores estão a dizer que nós temos desvio de caráter. Eu quero que a Igreja Universal me abra um processo. Eu fui tesoureiro da Igreja Universal. O senhor sabe disso. Fui. Eu gostaria que os senhores me abrissem um processo. Eu gostaria. Eu não estou aqui para buscar fama, porque eu nunca andei atrás disso. Mas eu me sinto lesado e revoltado quando alguém que há 6 anos eu saí, não falei de vocês. Vocês estão a trazer para a sociedade uma imagem que nós não temos, que somos bandidos, que roubamos, assaltamos. Eu nunca fui parar numa esquadra. Nunca fui preso. Nunca fui preso. Mas tem senhores ali que estão assinando documentos e já foram presos. Por quê? Branqueamento de capitais. Ou é mentira? Põe processo dizer que eu estou a mentir. Porque nós vamos recorrer e mostrar que alguém que ficou preso no Gabão, sabe? A igreja aqui do Congo Brazzaville foi construído com quê? Com dinheiro de quê? Do Congo? Bispo Ferraz, a igreja do Senegal foi construído com dinheiro do Congo? Da República Centro-Africana, nos países, Camarões e os lugares onde o senhor passou, foi construído com dinheiro de lá? Vem explicar. Param de julgar os pastores angolanos. Alguém tinha que trazer a verdade. O problema é que o angolano gosta de matar o próprio angolano. Você nunca vai ver um brasileiro a prejudicar outro brasileiro. Nesse momento eles criaram um bloqueio. E a carne de canhão está a servir bispos e pastores. Desculpa. Hoje eu concordo com aquilo que o pastor Nelson fazia com vocês no altar do Alvalade. Quando o Nelson vos chamava de covardes, vocês estão a provar isso hoje. O Nelson, nos anos 2005, 2006, 2007, vos chamava de covarde no altar. Bispos e pastores. E hoje vocês estão a provar isso. Eu servi, eu não entrei na Universal das Catedrais. Eu não entrei na Universal das Catedrais. Se a gente que está entrando na Universal das Catedrais está estranhando com luxo, eu não entrei nesse luxo. Eu não fui atrás de luxo. Eu fui à busca de Jesus. Por isso, quando eu vi que Jesus e o Espírito Santo foram colocados de parte, eu saí. Ninguém me tirou. Eu não fui atrás da Universal de Catedrais. Eu transpirei no Maculuço, antiga Casa dos Vasos. Eu fui para o 1º de Maio. Não é você que conheceu a Universal das Catedrais com ar-condicionado, com som, que vai chegar aqui para criticar. Você é menino, não se mete na briga de adultos. Para compreender? Obreiro, se você não sabe as coisas, fica calado, assiste. Não vem aqui dar opinião que você não deve. Eu estou a falar diretamente
para a liderança da igreja. Não é para você que está a ser usado como instrumento. Implorem por misericórdia.